Oi, gente. Hoje é dia do quadro Histórias Secretas do Cinema e da Música. Eu vou contar uma história muito legal envolvendo Chris Christopherson, um grande cantor e ator, e Bob Dylan. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sexta-feira. E eu queria deixar um grande agradecimento a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br, os quase 700 assinantes do site. Galera, minha meta para esse ano é chegar a 1.000 assinantes. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios, textos inéditos, são 3 por semana, debates, cursos, workshops, acesso ilimitado ao acervo do site. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Hoje eu queria contar uma história muito legal envolvendo Chris Christopherson. Você pode não lembrar o nome Chris Christopherson, mas se você olhar uma foto do cara, você vai lembrar dele na hora. Ele atua em vários filmes, atua naqueles filmes da Blade, né, com Wesley Snipes. Mas a verdade é que Chris Christopherson foi um dos nomes mais importantes aí da música americana da segunda metade do século XX, especialmente da música country americana, né? Ele era de uma banda chamada The Highwaymen, junto com uma turma da pesada, Waylon Jennings, Johnny Cash e Willie Nelson, né? Ele foi um dos maiores nomes do chamado outlaw country, ou country fora da lei, uma espécie de versão punk da música country, assim. E ele foi um ator super conhecido, né? Ele fez Nasce uma Estrela com a Barbra Streisand, ele fez, bom, trabalhou em Blade, e ele trabalhou com um monte de cineastas conhecidos. Ele fez Comboio com Sam Peckinpah, ele fez Lone Star, um filme muito legal do John Sayles. Ele fez o The Last Movie, que é um filme doidaço que o Dennis Hopper gravou, se não me engano, no Peru, que era um filme que quase acabou com a carreira de todo mundo envolvido e tal. Mas ele era um cara multifacetado, assim, né? E a história de vida do Chris Christopherson é incrível, né? As pessoas falam assim, o cara é o cantor country, lá acham que ele é meio um cara turrão, assim, mas que nada. O Chris Christopherson era um intelectual de primeira e um atleta de primeira, né? O cara era absurdo, assim, ele era bom em tudo que ele fazia, né? Ele era filho de um oficial militar, viajou bastante pelo mundo, mas era um cara que lia demais, ele adorava literatura, ele realmente tinha ambições literárias, né? Olha só, eu até escrevi uma matéria sobre ele aqui no meu site. Com 16 anos, o cara já escrevia para Atlantic Monthly, que é uma revista muito prestigiosa nos Estados Unidos, né? Na universidade, na Califórnia, onde ele se formou em literatura, ele tinha notas tão maravilhosas que ele ganhou uma bolsa para estudar literatura em Oxford, na Inglaterra. Então ele muda para a Inglaterra, vai estudar literatura em Oxford, e ele é um grande atleta também. Então ele vira tipo um dos melhores boxeadores da escola, ele joga rugby, né? Nos Estados Unidos ele era um dos melhores atletas universitários. Ele foi matéria da Sports Illustrated, aquela revista de esportes famosa, como um dos atletas mais promissores da sua época. É muito curioso a gente lembrar disso, ou saber disso, né? Mas a verdade é que o Christopherson, ele era tipo uma alma meio rebelde, uma alma livre, assim. Ele não era muito interessado na vida acadêmica. Ele queria experimentar o mundo, queria conhecer o mundo, queria ter experiências incríveis e tal. E ele meio que largou a vida acadêmica e ele teve um monte de empregos loucos, assim. Ele trabalhou como piloto de helicóptero, ele trabalhou em posto de petróleo, ele trabalhou em construção de ferrovias. Ele teve assim uma vida muito louca, né? Experimentando a vida em tudo que ele podia, né? E aí ele se interessou muito por música country. Ele decide mudar para Nashville, nos Estados Unidos, que é a capital da música country, porque ele queria viver de compor música para os outros, né? Mas a coisa não deu muito certo para ele em Nashville, apesar dele ser um cara genial, ser super estudado e tal, culto pra caramba e tal. O negócio não funcionou muito bem e ele acabou trabalhando de barman, trabalhou em restaurantes e tal. E aí, um dia, ele consegue um emprego de zelador noturno num estúdio da CBS em Nashville, né? É nesse estúdio da CBS que acontece um encontro que mudaria totalmente a vida do Chris Christopherson, né? Em Nova York, no mesmo período, o Bob Dylan estava gravando o disco dele Blonde on Blonde, né? Com a banda The Hawks. O The Hawks era uma banda que depois virou The Band, né? A banda do Levon Helm, do Danko,
do Richard Emanuel, do Robbie Robertson, né? Mas as gravações do Dylan, do Blonde on Blonde em Nova York não estavam indo muito bem, ele não estava gostando do resultado e tal. E aí o produtor dele sugere, pô, por que a gente não vai para Nashville e a gente contrata músicos de estúdio ali ligados à música country e tal, e você grava esse disco em Nashville, longe da pressão da gravadora em Nova York, longe da metrópole e tal. E o Dylan topou, né? E ele foi para Nashville gravar esse LP e foi gravar exatamente no estúdio da CBS, onde o nosso amigo Kris Kristofferson estava trabalhando como zelador. O Kristofferson trabalhava de madrugada, lavando o estúdio, ele era meio faxineiro, era meio um faz-tudo ali do estúdio, e ele viu o Dylan durante muitos dias compondo as músicas do Blonde on Blonde no estúdio da CBS. Então ele fala, é muito legal ouvir o Kris Kristofferson contando, né, que ele amava o Bob Dylan, tinha uma admiração profunda pelo Dylan, e ele viu o Dylan lá sentado no piano sozinho, de óculos escuros, de madrugada, as madrugadas todas, assim, compondo as músicas que fariam parte do Blonde on Blonde, né? E ele viu as gravações do disco também. Então, assim, esse disco mexeu muito, essa experiência mexeu muito com o Kris Kristofferson. O próprio Kristofferson conta que ele não teve coragem de falar com o Dylan naquela época, ele só ficou observando o cara. Mas aquilo ali deu a ele uma motivação muito grande, uma inspiração muito grande, né? O Kristofferson percebeu que era possível fazer um trabalho musical comercial para um grande selo, mas de altíssima qualidade literária. E ele decidiu ali, ele conta, né, que ele ia dar uma segunda chance para a carreira dele de compositor e como intérprete também. Então ele voltou a compor e em 1970 ele lança o primeiro disco solo dele. Ele tinha 34 anos, né? E é um disco absolutamente fantástico, galera. Tem músicas que foram regravadas por um monte de gente, Johnny Cash. Ele tem Me and Bobby McGee, tem Sunday Morning Coming Down, música absolutamente sensacional. Help Me Make It Through the Night, que depois o John Huston usaria na abertura do filme Fat City. Eu vou até linkar aqui, botar na descrição para vocês ouvirem essa música maravilhosa. Então, assim, depois de ver o Dylan sozinho compondo ali e de ouvir o resultado do disco, o Kris Kristofferson se inspirou e isso fez com que ele retomasse a carreira dele de música. Eu acho uma história lindíssima, né? E depois eles viraram amigos, o Kristofferson e o Dylan trabalharam naquele filme Pat Garrett e Billy the Kid, juntos atuaram, né, no filme do Sam Peckinpah, viraram amigos até o fim da vida do Kris Kristofferson. Acho que uma história muito, muito bonita. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música ou livros, conheça e assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Por R$ 20 por mês você tem um monte de benefícios. Eu faço 3 textos inéditos por semana, exclusivos para o site. Você pode participar de debates, workshops e cursos só para assinantes e você tem acesso ilimitado a todo o acervo do site, que são quase 700 textos que eu fiz nos últimos 5 anos e mais de 80 cursos e debates e entrevistas com gente como Guilherme Arantes, Rich, Marcelo Rubens Paiva. Tem muita coisa legal, cursos sobre história do cinema, cursos sobre música, cursos sobre música brasileira dos anos 70. Eu acho que vocês vão gostar bastante. Conheça lá andrebarcinski.com.br.